Eu terminei de ler O Mal-Estar na Civilização, do Freud, e acabei crendo que, na verdade, o ser humano é o próprio causador desse mal-estar na sociedade, sabe? O Freud ele vai trazer muita coisa nesse livro, né? Vai trazer algumas implicações acerca do porquê que a gente não alcança a felicidade plena, como a consciência do indivíduo é formada, né? E como a sociedade ela está, né, presente nisso tudo, como o coletivo está presente na consciência individual. Ele vai tratar várias coisas, sabe? E deu para tirar algumas coisinhas desse livro, assim. É um livro curto, né? Eu li pela edição da editora Penguin. E assim, velho, esse livro assim é um livro curto, mas é um livro denso, sabe? Mas é bem interessante porque o Freud ele aborda algumas questões que a gente às vezes conversa no dia a dia, né? Sobre a origem, de onde que veio isso? Por que você se sente tão culpado quando você faz isso? Ou melhor dizendo, né? Por que você se sente culpado só de pensar em fazer isso, né? E aí o Freud ele também aborda da onde que vem essa noção de culpa, né? Quais são os mecanismos que fazem surgir esse sentimento de culpa. E assim, né, eu achei muito interessante a abordagem dele nesse livro, me fez pensar algumas coisas também sobre por que, que a gente tem várias angústias, né, nesse pós-modernismo que a gente vive. E me lembrou o conceito de angústia do Kierkegaard também, né? Já falei desse livro assim, mas é um livro que, mesmo eu não terminando de ler, eu gosto muito, que fala sobre a angústia vinha a partir da consciência de que o ser humano pode fazer qualquer coisa, inclusive o bem e o mal, né? E aí, nesse livro, né, O Mal-Estar na Civilização, inclusive eu terminei de ler ele hoje, basicamente o que eu tirei desse livro é que o ser humano, ele, por começar, né, desde muito tempo, a dominar a natureza, e cada vez mais que passa com o avanço tecnológico, o ser humano ele tem o domínio quase que total, né, controle quase que total da natureza, ele é o próprio causador do próprio mal, né? Ou seja, a gente faz o avanço tecnológico que acaba sendo causador de vários outros males, né? Pode dar benefício sim de fato, mas causa outros males. E esse foi um dos ensinamentos que eu tive com esse livro, mas isso me deu um gancho também com outro livro que eu li recentemente, que é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Os dois não estão aqui mais, né? Porque eles foram pro Sebo também. Como esse canal aqui é do Sebo, eu sempre. Tudo que eu vou falando aqui, galera, ou já foi vendido, ou tá para vender ainda, ou tá emprestado. Então, tipo assim, é fazer a literatura de fato girar, sabe? E o Memórias do Subsolo, ele fala basicamente de um homem que escreve ali, né, como se fosse uma carta, um desabafo ali, se sentindo bastante angustiado, se sentindo um lixo, escrevendo bem com uma autoestima lá embaixo, assim, uma carta quase que para pessoas que provavelmente nunca leriam ali, né, é uma história fictícia. E o Dostoiévski ele escreve esse livro na época em que sua esposa estava no estado terminal de uma doença. E é possível ver parte dessa angústia do Dostoiévski descrita nessa ficção do Memórias do Subsolo. E eu estava lendo, né, o Memórias do Subsolo junto com o Mal-Estar na Civilização, e aí é interessante ver que essa questão do que Dostoiévski trabalha no Memórias do Subsolo, ele já fala sobre o inconsciente, né, sobre esses conflitos de consciência, sobre essas angústias da alma, muito mesmo antes da sistematização da psicanálise. E isso é interessantíssimo, sabe? Eu até falei isso numa palestra com o Jefferson, que a gente fez no nosso festival. Se você ainda não viu, né, o que rolou no nosso festival, se você não foi, olhe no nosso Instagram e também a gente tem um TikTok, tá? Não esquece de dar uma conferida lá, porque a gente tá postando muitas coisas aí. E aí a gente falou no nosso bate-papo sobre literatura e psicanálise, e eu citei um ponto que, de fato, Dostoiévski, ele falou, né, vamos falar assim, trabalhou o inconsciente, trabalhou as angústias ali, antes mesmo da sistematização da psicanálise. E é legal, porque eu pude ler esses dois ao mesmo tempo, né, foi por coincidência, assim, e é legal fazer esses trabalhos de tentar meio que sincronizar os tipos literários, porque a gente encontra várias coisas a serem trabalhadas, sabe? E eu gostei muito, porque o Memórias do Subsolo é um livro que me mostrou que
acho que todo mundo já teve no lugar desse homem do subsolo. Todo mundo sentiu um lixo, ou às vezes se sente um lixo. Todo mundo já tentou ser amigo, como tem um trecho lá, em que ele tenta enturmar no meio de os supostos amigos, assim, mas claramente ele não é bem-vindo. E ele tenta porque tenta tentar mostrar que ele tem que ser bem-vindo ali. E ele cria uma espécie de delírio ali, né, interno ali e tal. Às vezes ele se acha melhor do que os outros, mas ao mesmo tempo ele se acha inferior demais. E esses conflitos de consciência, eu acho que o ser humano que nunca passou, ele vai passar um dia, sabe? O problema é que eu acho que às vezes a gente deixa. A gente afoga esses momentos do ócio, né? Ao invés de a gente pegar o ócio e tentar focar nele para refletir, para tentar ver o que está causando angústia, a gente acaba afogando em outras questões e não dá tempo de digerir isso, sabe? Eu até já falei também no livro, no vídeo sobre o ócio, né? Que a gente falou sobre a brevidade da vida e sobre o ócio do Sêneca. E de fato, esse livro do Dostoiévski me fez pensar que, tipo, putz, a gente tem esses momentos de angústia, sim. E o livro, através o Dostoiévski, através dessa ficção, ele mostra que, cara, a gente tem que escrever o que a gente sente. A gente tem que falar do que a gente sente, sabe? E muitas das vezes a gente a gente tem medo de encontrar uma assombração que está dentro da gente. Só que eu acredito que quando a gente encontra essa assombração, a gente tem a capacidade de fato de enfrentá-la. E no Memórias do Subsolo fica muito claro isso, sabe? Então fica a dica, gente. Então, por que eu tô fazendo esse paralelo aqui, né? Porque eu acho que esse aqui, por ser também um fragmento literário, né, vai entrar nesse quadro do fragmentos literários. Eu acho que essa leitura, tanto do Memórias do Subsolo quanto o Mal-Estar na Civilização, elas falam sobre o inconsciente, elas falam sobre as angústias da alma, elas falam sobre o desassossego da existência, sabe? E às vezes a gente não está preparado para essa conversa, embora deveríamos estar. Sobre a possibilidade da morte a qualquer instante, sobre como lidar com a sua consciência perante o mal que você fez, ou às vezes não fez, sabe? Mas fica maquinando, fica naquilo tudo, como você consegue lidar com isso tudo. A literatura, ela vem de maneira bem subjetiva e faz isso, né? A gente entender e internalizar isso, sabe? Por isso que é bem interessante. Também eu até gosto também de unir tanto uma literatura, né, uma ficção, com um livro não ficção. Isso é bom demais e faz a gente internalizar e entender, sabe? Então assim, eu deixo a dica, eu falei meio desconexo, meio aleatório assim, também já tem bastante tempo que eu não posto um vídeo, mas acho que eu tava com vontade de falar isso, acabei de vir de uma sessão de análise agora, com o meu psicanalista, conversamos bastante coisa, né? Conversamos muita coisa assim acerca de alguns sonhos que eu tive, de algumas vivências que eu estou tendo esses dias. E essas leituras fizeram parte do meu ser até esse momento também, sabe? Então, porque foram as leituras que eu li nos últimos meses. Então fica a dica também, tá? Memórias do Subsolo e o Mal-Estar na Civilização do Freud. São livros excelentes, livros de épocas distintas, mas que no final das contas eles tratam das angústias do ser humano perante a existência. Fechou, galera? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Eu vou fazer mais vídeo, prometo que vou tentar ficar mais focado, mas essa correria, né, essa maldita correria desse sistema da corrida dos ratos que a gente vive, às vezes não deixa, mas deixa aí seu like e se inscreva no canal, comenta aí, compartilha, fechou? Tamo junto, gente, até a próxima.